gente alugava uma casa no Taboãozinho, né? Tá. E por conta disso, né, por conta de família, teve uma briga lá e falou que meu pai fez uma coisa lá de errado, mas meu pai não tinha feito nada. E o rapaz chegou bêbado lá, parente, né? Chegou bêbado e ele acabou expulsando meu pai, né? Isso era umas 11 horas da noite. Eu lembro que a gente morava num quartinho bem pequenininho. Aí o pai falou, agora não sei que onde a gente vai morar, né? Aí o pai tinha um carro, Fusca, né? Hum. E nesse Fusca a gente foi até a 4L aqui. A gente foi na casa da minha tia. A gente ficou ali até pra achar um lugar pra morar. A gente dormiu no carro, né, no Fusca, e até a gente conseguiu um porão na Vila Nastre. Então a gente morou no porão eu só esqueci o nome dele, né? É parente também, né? Ele ajudou muito meu pai, né? Então a gente é muito grato a ele também de ceder o porão pra nós, não cobrou nada. Né? A gente viveu com a luz, com a água sem ele cobrar nada. Ele simplesmente, não, pô, o Ah, tempo que vocês precisarem, vocês podem ficar aí. Eu era criança, né? Devo ter os meus 11, 12 anos, né, nessa época aí. E vivia de dependência, né? Vivia de cesta básica, muitas pessoas ajudavam a gente com cesta básica, então, né, se o pai hoje sentar aqui para conversar, ele vai contar tudo isso, né? Que foi um tempo difícil, mas um tempo que ele aprendeu bastante, né? Porque hum. ainda o pai não era aposentado também, então a aposentadoria só foi sair 2 anos depois também, então as coisas eram um pouco complicado. Ah, entendi. E nesse tempo aí, seu pai, ele já era mais velho, O pai já já? era um pouco de Já era de idade, idade, né? Só já? que ele já tinha dado entrada para aposentadoria, mas Ah, se tá. virava, né? O pai era pedreiro, né? Então ele fazia os bicos, né? Trabalhava, corria atrás, né? Do sustento para casa e eu sempre ficava com as minhas tias normalmente, né? Até Ah, uma época que tá. eu morei na Vila Regina, eu fiquei muito com a minha tia, né? A minha tia Silvana também, agradeço muito a minha tia pelo apoio, né? Ajudou muito a gente. Passei muita dificuldade lá também, né? Porque a gente morava numa casa com bastante família, né? Era muita gente na casa, então eu lembro Muita que era, gente? Quanta gente, era mais muita ou menos? gente. Ela tem bastante filhos, né? E a gente passou muita dificuldade. Ah, E foi nessa época que eu descobri que eu perdi a minha mãe, né? Também. Então aí já foi um marco muito difícil na minha vida, tá. né? Que né, eu já tinha lá pelos meus 13 anos que daí que eu descobri que eu perdi a minha mãe, né? Porque eu conheci a minha mãe um mês. Eu só tive a oportunidade de conhecer a minha mãe um mês. Então já foi um pouco mais difícil. Então, ó, essa convivência de pai e mãe eu não tive. Né? Eu só fui ter com o meu pai Carlos. E quando eu tive a oportunidade de conhecer minha mãe, eu só fiquei um mês com ela. Né? Eu Ah, lembro tá. muito bem que eu fui passar as férias com ela. Minha mãe era de fora, minha mãe era de Peró. Né? Então, foi muito difícil pra mim, né? Depois que eu perdi, mesmo não tendo uma convivência com ela. Sua mãe, ela não chegava nem visitar você, dar uma Eu lembro olhada, ver como é que que tá. eu lembro que quando eu estava estudando no Francisco Fabiano Alves aqui na 4L, né? Eu lembro que ela veio, né? O pai tava junto, ela falou, aquela ali é sua mãe. Eu sabia mais ou menos quem era minha mãe por fotos, né? Aham. Aí ela se apresentou, né? Eu comecei a ter esse vínculo com a minha mãe já, né? De conhecer, de estar próximo, sabe? Eu lembro que nesse dia ela falou assim, viu, filho, você quer passar as férias com a mãe? Eu falei, vamos passar as férias, né? Eu falei, vou perguntar pro pai primeiro. Isso acho que faltava uns 2 meses antes pra sair de férias, né? Isso era muito tempo atrás, acho que é 2011, 12. Aí eu lembro que ela me fez o convite, eu fiquei ansioso para poder passar um mês com ela. E chegou o dia de passar um mês com ela. Ela veio em casa, eu fiz a minha mala e fui passar as férias com ela. Fui lá para Iperó. Né? Foi uma parte muito importante da minha vida, né? De passar Hum, um mês. E conhecer os meus irmãos também, né? Que a gente somos em 6, né? Ao total a gente somos 6 irmãos. E acabei conhecendo eles também. 6 irmãos. A gente somos 6 irmãos. Hum. E eu lembro que chegando lá, acabei conhecendo, né? O João, o Gabriel, um abraço para eles também. Isso você com 12 anos daí? Você 12 conhece, anos, com era 12 anos criança. você teve Acabei, esse... tive a oportunidade de conhecer a minha mãe Conhecer e os seus meus irmãos, irmãos sua também. mãe, Tive a entendi. oportunidade de poder estar perto deles também. Hum, Mas foi um mês só. Aí depois desse um mês, daí teve a tragédia, né? De eu perder a minha mãe, né? A minha entendi. mãe, ela, pra quem não sabe, a minha mãe era prostituta, né? Então, ela vivia dessa vida, né? Um belo dia, era uma meia-noite, 1 hora da manhã, ela acabou saindo de noite e ela acabou sendo assaltada e reagindo ao assalto, né? O cara apontou a arma pra ela, ela acabou matando a minha mãe, né? Com um tiro na perna. E foi muito difícil na hora de descobrir, né, essa ligação, né? Porque eu tava conversando com meu pai, do nada veio a ligação, a mãe do Igor morreu. Né? Então é um choque pra você, né? Você tinha acabado de conhecer sua mãe, você tinha acabado de estar próximo da sua mãe. E do nada você vai e perde, né? A pessoa que tava ali, então foi muito difícil, né? Já tava difícil antes, né? Então a gente foi aprendendo a se virar, né? Com aquilo ali, né? Já não tinha nada, né? Então a gente foi continuando, lutando, então foi difícil.